Olá, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre o Teorema de Pitágoras e as suas aplicações. Para isso, teremos os seguintes objetivos para a aula de hoje. Inicialmente, um resumo histórico sobre a vida de Pitágoras de Samos, o enunciado do Teorema de Pitágoras e as suas aplicações, definição geométrica de catetos e hipotenusa e, por fim, exemplos de cálculos com a aplicação do Teorema de Pitágoras. Falando um pouco da história aí de Pitágoras, nós temos o seguinte. Pitágoras de Samos foi um filósofo da Grécia Antiga, que além de filosofia, também se dedicou aos estudos da matemática, astronomia, literatura e música. Seu nome está relacionado à ilha em que ele nasceu, que é a ilha de Samos, em 570 AC. De acordo com o filósofo, tudo é número. Tudo é número. Assim, a frase explica que toda a existência no mundo é explicada por números. Logo, os termos que existem hoje, como filosofia e matemática, são atribuídos a Pitágoras. Legal. Falando agora do enunciado do Teorema de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras ele vai relacionar as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras é muito importante para a matemática, tendo influenciado outros grandes resultados matemáticos, tá? Entre a trigonomia, vetores aí no meio tranquilamente. Para a aplicação do Teorema de Pitágoras, é necessário compreender as nomenclaturas dos lados de um triângulo retângulo, tá? Então, cateto, hipotenusa, a gente vai ver agora. O maior lado do triângulo fica sempre oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Tá? Esse lado recebe o nome de hipotenusa e será representado aqui pela letra A minúscula. Os demais lados do triângulo são chamados de catetos e serão representados pelas letras B minúsculo e C minúsculo. Tá? Então aqui está um triângulo retângulo. Temos aqui um ângulo de 90 graus. Oposto a esse ângulo, nós temos a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo representado por Azinho. E se a gente for escrever lá o enunciado do Teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Ou seja, cateto C e cateto B. O que são catetos? É tudo que não é hipotenusa, tá? Nós temos esse cateto, tá? Que está na vertical, cateto C, e este cateto aqui, que está na horizontal, cateto B. Aqui eu trago um exemplo de comprovação do Teorema de Pitágoras, tá? Então, isso daqui eu recomendo que vocês façam, tá, turma? É interessante aqui esse estudo. Ó. Desenhe um triângulo retângulo que apresenta o cateto oposto de 3 centímetros e um cateto adjacente de 4 centímetros. Resumindo, na vertical do caderno aí, 3 centímetros, tá? E na horizontal, 4 centímetros, tá? Sempre conectando aqui o traço de 3 centímetros com o traço de 4 centímetros. Utilize uma régua aí para vocês medirem de forma mais precisa, tá? O valor da hipotenusa será então obtido de forma prática e a aplicação do Teorema de Pitágoras deve fornecer um valor idêntico ao observado na medida. Então aqui,
Na vertical seria 3 centímetros, na horizontal 4 centímetros, tá? Então fez um traço aqui no caderno. Desse ponto para a esquerda, você faz outro traço aqui de 4 centímetros, tentando deixar aqui um ângulo reto, tá? 90 graus aqui, ó, por favor. E na hipotenusa nós temos aqui o Azinho, né? Que é o que a gente quer descobrir. Pelo teorema de Pitágoras, seria o quê? Bzinho ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, mais Czinho ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. Né? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Se eu tenho o quadrado de um lado e eu quero tirar esse quadrado, extrair a raiz dos dois lados, né? E tiro a raiz de 25, né? Que é 5. Portanto, turma, o teorema de Pitágoras está nos dizendo que essa distância é 5 centímetros. E se você fez na régua certinho, 3 centímetros na vertical, 4 na horizontal, com o ângulo aqui reto de 90 graus, você mediu 5 centímetros, tá? Que é a mesma coisa que o calculado pelo teorema de Pitágoras. Então, dessa forma, vocês conseguem entender, compreender o teorema de Pitágoras aí de uma forma mais prática, né? Vendo aí através de um desenho aí em escala que de fato funciona, né? E agora eu trago outros exemplos, né? Eu tenho aqui agora, por exemplo, foi dado a hipotenusa e pede-se o cateto B. O que eu faço? Essa é a fórmula de Pitágoras. Eu tenho agora o Azinho, né? Vale 10. Então eu substituo aqui. Bzinho não tenho, Czinho vale 6. Substituo também. Agora o 6 ele está somando, né? Eu posso passar para o outro lado subtraindo. 10 ao quadrado é 100, 6 ao quadrado 36, 100 menos 36, 64. Raiz de 64 dá 8. Agora a B, ó. No segundo exemplo aqui, né, na letra B, não tenho hipotenusa, mas tenho dois catetos, porém os catetos estão em função de raiz quadrada. O que eu faço? Aplico o teorema de Pitágoras da mesma forma, só que agora é matemática, né? Ó. O quadrado da raiz quadrada eu posso simplificar, tá? E aqui, ó, como eu tenho um produto, o que eu faço? Eu faço 2 ao quadrado vezes raiz com quadrado simplifica, né? Então vai ficar, aqui simplificou a raiz com quadrado 5, mais o 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2 ao quadrado também, né? Vai simplificar a raiz com quadrado, fica aqui o 2 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 5, 13, extraindo a raiz de 13, né? Temos aqui que a hipotenusa vale 3,61, beleza? E para fechar, um exemplo um pouco mais complexo, né? Então aqui eu peço para calcular o valor de x e o valor de b. Então aqui nós temos 13 como hipotenusa, 5 como cateto C e o b é 4 mais x, porém eu não sei o valor de x, tá? Mas o que nós sabemos? Teorema de Pitágoras, né? Então, o teorema de Pitágoras é este daqui. O Azinho eu tenho vale 13, Bzinho eu não tenho. Mas o que está escrito? 4 mais x. Então, no lugar do Bzinho, põe um parênteses, né, para a gente nos perder. Entre parênteses, 4 mais x. Czinho vale 5, mais 5 ao quadrado. Esse mais 5 ao quadrado eu posso passar para o outro lado subtraindo. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25.
169 menos 25 é 144. E aqui, ó, perceba, no B eu não fiz nada, tá? Eu vou carregando. Por quê? É uma soma ao quadrado. Então, a gente só carrega, vai levando. Agora, eu cheguei numa igualdade. Essa soma ao quadrado é igual a um número. Não tem muito o que fazer. Eu quero cancelar esse ao quadrado. Então, extrai a raiz dos dois lados. Raiz de 144 e a raiz de um número ao quadrado é ele mesmo, né? Então, vai ficar 4 mais x. Beleza? Raiz de 144 é 12, que é igual a 4 mais x. E agora ficou fácil, né? O 4 está somando o x de um lado, passa para o outro lado subtraindo. Portanto, o x é igual a 12 menos 4. 12 menos 4 dá 8. Ou seja, x vale 8. Beleza? Então, já encontrei o valor de x. Faltou quem? B, né? Mas B eu sei que vale 4 mais x, e o x vale 8. Então, é a mesma coisa que 4 mais 8. Portanto, B vale 12. Beleza, turma? Entenderam? Então, esse é o Teorema de Pitágoras. É muito aplicado na nossa área aí, a área elétrica. Mecânica usa bastante. A área de construção civil usa bastante. Programação usa bastante. CNC, né? Usa bastante. Programação ali de torno CNC Fresa, por exemplo. Então, o Teorema de Pitágoras é muito usado para números complexos, se usa também, tá? É realmente a base matemática aí para diversos problemas que envolvem trigonometria. A própria trigonometria, existem pelo menos duas relações que me veio aqui na mente agora, que são derivadas do Teorema de Pitágoras, tá? Então, a trigonometria sugere ali, tem uma lista ali com várias propriedades, sendo no mínimo duas que me veio aqui agora à mente, derivadas do Teorema de Pitágoras. Então, perceba a importância, né? É importante, pode parecer trivial, né? Ah, professor, Teorema de Pitágoras, quem não conhece, né? Não sei se todos têm o domínio, espero até que tenham, mas quem não tem, é importante que domine. Por quê? Porque a gente vai usar muito no curso, né? O curso de eletroeletrônica, eletrotécnica usa bastante, eletrônica. A área elétrica usa bastante, né? Trigonometria, teorema de Pitágoras, números complexos. Então é muito importante que todos saibam. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Em caso de dúvidas, deixe no Teams. Entre lá, deixe a sua pergunta. Pode escrever, pode mandar áudio, manda foto, manda print, o que vocês acharem necessário. E se for necessário, entre na reunião, pergunta. Sem problema nenhum, estou disponível aí para esclarecer a dúvida aí de todos. Qualquer pergunta relacionada à disciplina. Ok? Grato mais uma vez pela atenção. Bons estudos e até a próxima.